Obrigado, Deus. Senhor Jesus, a tua palavra diz que a viver por ouvir a palavra de Deus. Nessa manhã, por essas madrugadas, podemos ouvir a tua palavra. Mais do que ouvir, Senhor, que venhamos achar graça de entender que essas palavras que vai ser anunciadas nesse lugar, que seja para nós, porque o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Senhor, seja uma palavra de amor, não conforme nós pretendemos, não do jeito que nós. Diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Deus, a tua palavra me transforme, me modifique, me faça crer, me altere, me ajude, me capacite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Oh, revelação, muita inovação. Oh, revelação, muita inovação. Inspiração, revelação, inspiração e revelação, inspiração, revelação, inspiração, revelação. É necessário nós sermos inspirados. É necessário nós sermos revelados. É necessário termos inovações. É muito importante na sua vida. Se não tiver inspiração, revelação e inovação, o teu cristianismo está no sistema antigo. É necessário inovar. É necessário inspirar-se. É necessário ter revelações. É muito necessário. Louvo a Deus pela maneira como se dirigiu também a vigília desde o princípio. Gostei de ver vocês a orarem, não por causa dos vossos problemas, mas orarem mesmo pela nação, por outras pessoas. Isso é um nível de maturidade. Na verdade, o cristianismo de orar por você próprio, você só ora por ti. Tua vida é só orar por ti. Orar por ti. Isso é do início espiritual. Porém, a maturidade espiritual habita quando você ora por alguém. Então, foi um dirigir de maturidade quanto àquilo que foi a questão da moderação dos peixes. Bem, não vou falar que horas são, mas quem tem sono, penso eu que se for para dormir, seria apropriado dormir para as tantas, que agora, na verdade, não terás como dormir. Há uma igreja no Coreia do Norte, eu até tive que investigar bem para ver se era verdade, porque era um livro que eu estava a ler, e encontrei que tudo aquilo era verdade. O pastor daquela igreja começou vigílias intermináveis, vigília infinita. Aquela igreja, e antes de eu ler aquilo, são coisas que eu já faço, mas há coisas que me aborrece fazer sozinho. A necessidade de nós se unirmos para fazer algo em comum é importante como igreja. E todos os membros daquela igreja passaram a ser capacitados. Ele começa a vigília de janeiro a dezembro, sem parar. É uma igreja que, se você ir lá, oram 6 horas de tempo, 8 horas de tempo, 9 horas de tempo, 11 horas de tempo, só orar. Eu, quando li aquilo, não acreditei que alguém começasse a orar com toda a igreja, das 19, para 4 horas. Se nós fizermos uma coisa assim, aqui, vamos ir presos.
Quem membro que não vai te denunciar? Vão te denunciar, vão dizer que. Mas eles, e é uma igreja pequena, escreveu 6 livros a relatar o que Deus faz no meio deles, como lhes tirou da pobreza e miséria total, para hoje serem uma igreja mundialmente reconhecida. Toda a gente quer pisar aquela igreja quando lê aquele livro. Oração leva distante. Eu costumo dizer que o homem pode até não conseguir pisar em algum planeta distante, ou não tem como inventar uma máquina que lhe leva até o paraíso, mas a oração pode te levar. Estás a orar, de repente Deus te arrebata, te leva no seu trono. Mas os homens não inventam telescópio para ir verem se Deus está onde não vai conseguir achar. Aleluia. Mas você consegue, através da oração. Aleluia. Você consegue visualizar coisas que os cientistas querem ver, mas não estão. Investem bilhões de dólares, trilhões de kwanzas para conseguirem fazer ou viver o que você vive. Porque eles se questionam o que é Deus e como é que é sentir a presença dele. Vamos inventar máquinas para sentir a presença de Deus. Imagine. Então, a oração é o único meio aqui de nós podermos fazer isso. Aleluia. Amém. Bem, por conseguinte, embora os mosquitos estão mesmo a arrasar, mas pronto, vamos suportar, porque aqui mesmo só Deus para fazer a graça. Mas será-nos bom passarmos a pôr, não gosto de chamar aquele nome que chamam, mas eu chamo mata-mosquito. Mata-mosquito é melhor, porque as pessoas popularizaram aquele nome, né? E quando você diz, vai comprar dragão, ele está vindo, também está entrando, o dragão da China, está entrar na tua casa, a rodear. É mata-mosquito aquilo. Só que são marcas, né? Existia uma marca chamada dragão, então inventaram, sabe como nós costumamos revirar as coisas. Aquilo é mata-mosquito. Bem, Deus o Senhor abençoe. Hoje nós vamos falar sobre mudança e transformação. Mudança e transformação. Vamos falar sobre Jeremias, que estava no calabouço, né? Calabouço e na prisão. É muito estranho. Jeremias teve 2 problemas consecutivos. Viveu 2 situações consecutivas. Jeremias capítulo 37, versículo 1. Jeremias capítulo 37, versículo 1. Vamos lendo. 37, versículo 1. Está a dizer: E reinou rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Jeconias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem o seu servo, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias. E a grande pergunta é: mas por que as pessoas, mesmo que Deus exista, não lhe ouvem? Mesmo que Deus possa falar, embora ele não se mostre totalmente, mas quer obediência, as pessoas estão nem aí. E é o povo de Israel que viveu maravilhas que a gente gostaria de ver. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Zofonias, filho de Mazeias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saiu do Egito,
E, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém, esta notícia retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Gostaria de ter um profeta do meu tempo como Jeremias, aleluia. Mas não sou um profeta deste tipo, que fala pelo Senhor, e é facto, realmente não é fácil o povo obedecer a Deus. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não enganeis as vossas almas, dizendo sem dúvida: sairão os caldeus de nós, porque não sairão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que pelejem contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. E estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão de guarda, da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. Vê só o que o profeta está a passar ali. Feriram o profeta e o puseram na prisão, na casa de Jonathan. Essa história me deu muita pena por causa do que vai acontecer depois, por causa do clamor de Jeremias. O escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando depois Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias, quer dizer, poderia passar 1 ano, 2 anos, e mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: Há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: e disse ainda: na mão do rei de Babilônia. Aleluia! Amém. Esse é profeta de verdade. Ele poderia deturpar a palavra de Deus, transformar a palavra de Deus na sua própria palavra, que pudesse agradar ao rei. O rei pensou que não. Eu, como sou rei, ele vai virar meu amigo. Deixa eu lhe perguntar. Vai me falar coisa boa. E se me falar coisa boa, ele espera de mim presente. Vou lhe dar presentes. Olha só, as pessoas podem ouvir mentira e se agradar com a mentira e gostarem, enquanto que o desejo do Senhor era contra o rei. E nem por isso, olhem o que Jeremias vai fazer. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti? E contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão. Ainda lhe profetizou mal dele, e ainda dá-lhe falar para lhe soltar. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Foi lhe consultar, porque quando o rei da Babilônia fugiu para combater contra o Egito, porque o povo de Israel estava pecando muito, e o rei da Babilônia veio para invadi-lo. Só que quando os egípcios vieram para combater o rei da Babilônia se retirou. Então Jeremias estava dizendo: não achem que ele se retirou e fugiu, vai voltar. Puseram ele na prisão quando ele foi reclamar a posse dele, da propriedade. E com isso, os outros profetas começaram a dizer: assim que o rei da Babilônia fugiu, não mais vai voltar aqui. Quando eles viram que havia um homem que estava a dizer que o rei da Babilônia não vai voltar, esse é o verdadeiro profeta, e o rei já foi lá ter com ele e disse: solte ele. Achando que isso aí vai lhe criar algum favor para Deus falar alguma coisa acerca dele. Mas Jeremias falou a verdade. Disse: você vai ser preso pela mão da Babilônia. Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor. Cai agora a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar a casa de Jonathan. Esse Jonathan era mau. O escriba, para que não venha morrer ali. Quer dizer, esse Jonathan não cuidava bem dele. Acho que é Jonathan. Jonathan. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda
e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros. Falou a verdade, mas alcançou o favor do rei. Aleluia. Amém. Não quis agradar o rei, quis falar a verdade, falou, e mesmo assim alcançou o favor do rei. Pessoas fogem de falar a verdade porque vão, não, se eu falar a verdade, vou perder favor. Não, fala a verdade, vais ganhar favor. Vejam são Jeremias. Até que se acabou todo o pão da cidade, assim ficou Jeremias no ato da guarda. Situação difícil para Jeremias. Foi na prisão. Foi na prisão. Colocaram Jeremias numa prisão. Colocaram Jeremias num problema. Outro fez o plano dele, está aí mesmo bem, para poder receber o que é dele, de repente, preso. Desgraça mesmo assim, sem você saber. Sem você contar, de repente alguma coisa de mal. Quantos de vocês não esperavam que aquele problema começasse na tua vida? De repente começou. E está tipo que não vai ter fim, porque está escrito que lhe prenderam por muitos dias. Teu problema parece que não está tendo fim. Teu problema parece que não está tendo solução. Eu quero falar que Deus tem algo que vai fazer na sua vida. Agora no capítulo 38, no versículo 1 está a dizer: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Jadalias, filho de Pashur, e Jucal, filho de Selemias, e Pashur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Jeremias sempre a falar a verdade, sempre a falar a verdade. Mesmo quando não poderia, mas está sempre a falar a verdade. Nada lhe reteve. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. No dia que eu preguei esta passagem, me lembro eu que foi fenomenal, foi incrível. Como é que eles pedem para matar alguém e não chegam com a espada? Eles estão todos poderosos. Lhe põem a espada, lhe levaram no local que sabem que não, pode ainda sobreviver por um pouco. E talvez eles pensaram: não, vamos fazer sofrer, vamos jogar num calabouço, né? Que é uma espécie de tipo de poço, vamos colocá-lo aí, vai morrer assim de fome, vai morrer de sede, mas se confundiram. Criaram um livramento para Jeremias. Já deviam ter lhe matado desde então. Aleluia. Os seus inimigos já deviam ter feito o mal que eles queriam. Mas, de como realmente eles se atrapalharam em seus planos, saiba que o livramento de Deus começou na sua vida. Na verdade, o tempo todo que vocês ficaram a orar, não dormi nem um segundo sequer. Estava muito atento em tudo, então, que estamos na mesma condição, que realmente Deus que nos abençoará. Vocês vão sair aqui abençoados. Aleluia. Amém. Vamos ser abençoados. Há quem nessas horas está dormindo. Só que não terá a bênção que você terá neste momento. E depois que tu serás abençoado, mas sairás daqui abençoado. Amém. Porque eu posso ver alguém aqui nesta vigília sair abençoado. Então, está a dizer que ontem falei sobre ontem falei sobre lama, né? Falei sobre
questão da lama. Está a dizer, e atolou-se Jeremias na lama. Você que está atolado no pecado, atolado em algum mal, saiba que Deus quer te tirar disto. Amém. Quem se atola na lama é porque não é a cabeça, é a perna que se atolou na lama. Eu falei sobre a perna, a lama. Foi uma ministração poderosa. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Esse rei é muito confuso. Quando querem fazer mal a Jeremias, ele entrega. Quando querem ver o Jeremias, também entrega-se. Há rei confuso, não tem partido. Há rei que realmente vocês podem ver que mesmo atualmente existem governantes confusos. Se é para o mal do povo, está lá. Se é para o bem do povo, está lá. Então, vocês veem que só Deus. E lembrem-se que esse Ebed-Meleque é um etíope. Etíope é alguém da África. Estamos a falar que Israel está entre Ásia, Europa e África. Então, que esse etíope, né? E não só a Etiópia, que atualmente está tendo pobreza, situações extremas, né? E guerras. A Etiópia já foi muito abençoado desde a antiguidade. É um dos países da África muito abençoado que a Bíblia menciona várias vezes. E homens importantes. Vejam só quem que salvou o Jeremias. Foi um etíope. Quem foi evangelizado pelo Filipe foi também um etíope que Filipe evangelizou quando ele estava lendo e não entendeu o que estava lendo. E o anjo disse a Filipe: vai ter com este homem. E assim evangelizou e ganhou toda aquela região da Etiópia, que atualmente é cristã, graças à evangelização que tinha sido feita a este homem. Mas infelizmente a Etiópia vive se rasgando em si própria. E a Etiópia tem um grande segredo. Para quem quiser investigar muito, verá que essa terra tem um grande segredo. Dizendo, então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali os trapos velhos e rotos e roupas velhas e bocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias assim fez. Está me fazendo lembrar uma ministração poderosa que eu fiz quando eu toquei nesse assunto, que nem sempre alguém que quer te ajudar terá todas as condições que você esperaria. Talvez está usando coisas podres para tirar Jeremias. O importante é que ele vai te tirar daquela situação. Amém. Porque muitas vezes você vai receber algo de alguém: é só isso mesmo, é aquilo mesmo só. Você quer dizer que quer mais? É aquilo que a pessoa tem por força para te tirar daquela situação. E aquele bocado pode até te ajudar. Aleluia. Amém. Então, está aqui um exemplo muito. Não vou aprofundar muito, mas tinha sido uma ministração poderosa e está gravado também. Está gravado e já poderão ouvir. Graças a Deus temos gravado as pregações. Está a dizer: e puxaram a Jeremias com as cordas, e no versículo 13, e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no alto da guarda. Olha o rei. Então viu o rei Zedequias e fez a vir em sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me cubras nada. Está a pensar que vai alcançar favor? Olha que Jeremias é o homem da verdade. Aleluia. Jeremias, temos que ser como Jeremias. Temos que ser como Jeremias.
Versículo 15. E disse Jeremias a Zedequias, declarando-te eu, com certeza não me matarás. E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás. Acho que temos que nos presidentes lhes falar isso. Se nós nos falar a verdade, será que não vão nos matar? É? Porque muitas vezes não gostam de ouvir o conselho da verdade, só querem ouvir o capeta. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus do Exército, Deus de Israel. A verdade só sai realmente, de sair, quando as pessoas permitem que a verdade saia. Pelo que Jeremias ainda lhe questionou, vai mesmo ouvir esta? Porque se ele dissesse que não estou para lá, aquela verdade não se diria, Jeremias estaria nem aí para poder dizer uma tal verdade. Quando as pessoas permitem falar-se a verdade, ela é suavemente falada. Aleluia. Está dizendo, se voluntariamente saíres ao príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será não se queimará fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não sair aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Aleluia. Então vocês vão continuar a leitura, porque depois o rei da Babilônia realmente virá ajudar a Jerusalém e vai mesmo queimar a cidade, vai fazer coisas, e não é fácil porque o rei infelizmente não seguiu de tudo aquilo que tinha sido o conselho dado a ele, pois que não tinha entregado-se, e foi-lhe mesmo mal, tinha que se entregar. Então, o foco todavia que me chama a atenção, olha, esse capítulo 37 para 38 é profundo, principalmente sobre a atitude de Jeremias. Nós temos tendência de renunciar à verdade para não falarmos a verdade em meio a situações difíceis, mas Jeremias não. Mas o meu foco não é esse, o meu foco é prisão e o calabouço. Vou tirar só essa expressão calabouço, está sendo demais, vou quando posso. Então, o que é isso? Uma vez eu preguei sobre o problema dentro de mim e o problema fora de mim. O que é o problema dentro de mim? É o pecado. O problema fora de mim são as questões que a gente vive diariamente. Existem dois principais problemas do ser humano, interno e externo. E Deus quer resolver cada um desses problemas nas nossas vidas. Porque você até pode resolver o problema de fora, que é fora de ti. Mas se tiveres problema dentro de ti, nada será, ainda estás em problema. Se também resolveres de dentro e continuares com os problemas fora de ti, é uma tormenta também. Jeremias tinha que sair da prisão e do poço. Aleluia. Imagina só escapou da prisão, mas no poço não morreu. Imagina só escapasse do poço e da prisão não conseguisse. Ele tem que escapar do problema dentro dele e fora dele. Em outras palavras, estamos a dizer que a prisão representa problemas que a gente vive. Quantos aqui não têm problema? Todos têm problema. Quantos aqui não têm pecado? Todos têm pecado. E a gente quer sair de todos esses problemas. Aleluia. Amém. Então, eu quero hoje falar sobre a questão da oração, a questão daquilo que é os problemas e daquilo que é o pecado. E daquilo que é
a prova. Oração, o poço, o calabouço, ou o problema, ou a prisão, a questão da prisão, do calabouço e a questão da prova. Vejam, pois, uma coisa eu vos direi, que Jeremias era homem da oração. Jeremias gostava de levar a vida de oração. E a vida dele de oração, creio eu, que conseguiu lhe fazer tirar e aguentar no meio das situações que ele vivia. Lhe prenderam por muitos dias naquela prisão. Passou fome naquele calabouço, mas escapou dela, porque era homem de oração. Havia vida de oração nele. Eu creio que lá ele clamava ao Senhor e o Senhor lhe ouviu. E não só por ele ser homem da verdade, Deus entrou à sua causa. Aleluia. É importante quando nós levamos vida de oração. É necessário nós viver uma vida de oração. Igreja, entenda que é orando que nós resolveremos quaisquer problema, quaisquer situação que se levante em nossas vidas. A oração é capaz. Está a ver a oração? Oração é resolução, solução para todas as coisas. Não há nada que vocês vivam dentro de vocês e fora de vocês que a oração não resolve. É questão de pecado, a oração resolve. É questão de problemas ao redor de ti, a oração resolve. Não tem nada que a oração não poderá resolver. Joelhos no chão, pernas para trás, que oração resolve tudo. Mas o diabo vai te dar preguiça para não orar. O diabo vai te dar peso para não orar. Vai aproveitar do teu cansaço pelo teu dia a dia. E a carne gosta de relaxar. E você vai perder cada oportunidade de orar para com Deus. Você pode orar por você e você pode orar por alguém. Existe a oração em você e oração em Deus. Vamos ensinar isto e é poderoso. O que é oração em você? Oração em você é quando você próprio disponibiliza tua energia, teu querer, teu desejo. Você disponibiliza todos os mecanismos possíveis para você entrar na presença de Deus e conseguir orar pelo menos 30 minutos, 1 hora de tempo, e depois dali você deixa de orar. Mas oração em Deus é quando Ele, o Senhor, te sopra. De repente te entra uma vontade de orar que você já nem tem parado de orar. Não é nada de que não, é minha energia, é minha força, é meu querer, é minha vontade. E quando a pessoa tem este nível, essa pessoa é eu chamo elemento orativo. É um elemento orativo. Não estou a dizer elemento da oração, porque aquilo é outra dimensão. Mas para falar elemento orativo, quer dizer que você é tipo uma rádio que toca, porque a rádio foi feita para tocar. Então você é alguém que expressa a oração, exprime a oração, vive a oração, e alguém assim, nem um problema dentro de ti, fora de ti, terá poder. Está a ver, Jeremias? Conseguiu escapar da morte pela prisão e pelo calabouço. Conseguiu escapar. Vocês podem escapar. Vocês vão sair desse. Se vocês forem elementos orativos, orar em Deus, vocês conseguirão, na verdade. Vocês vão conseguir. Levem vida de oração. Alguém que ora, não vou dizer simplesmente de alguém que ora, alguém que é elemento orativo, alguém que ora em Deus. Você ao lado dele, você sente
ventania, uma diferença, sente algo poderoso. A palavra dele tem poder, tem autoridade. Não vai dizer alguém que simplesmente ora em si. E Deus quer que nós chegamos a essas dimensões. Você acha que Deus fica satisfeito com a tua oração de 30 minutos? De 1 minuto por dia? Não. Para tu dizer que eu oro. Deus não fica satisfeito. A satisfação de Deus está quando o Espírito Santo te levar a orar. Porque Ele é quem sabe a vontade do Senhor. Totalmente, sabe? Então, que se você antigamente orava muito, e agora hoje você não está, você está entrando na reforma da oração. E eu vou dizer uma coisa, não existe reforma na oração, nem veterano da oração. Não existe. Se começar a existir, vai ser triste. Vai ser pena. Vai ser tipo aquele parque fechado, que ninguém mais entra lá para visitar. O parque é bom quando as pessoas estão entrando lá para visitar. Mas no momento que fecha, aquilo vira mal assombrado. Já tem uma criança que tem medo de passar ao lado. Sabe que não? Aqui funcionava antes, mas agora não sei se vou ver que é fantasma aí. Então não vou me acostumar. Quando você faz uma reforma, se retira da oração, porque eu já orei muito, já orava muito. Deus está terrível. O Senhor está terrível. Temos que continuar a levar a vida de oração. Aleluia. Amém. Enquanto eu falo, eu estou a sentir que o sono não vai vencer você. Enquanto eu falo, eu estou a sentir que você, depois de sair desta vigília, és o elemento orativo. Enquanto eu falo, eu estou a sentir que você orará em Deus. Amém. Por quê? Porque o diabo e a carne trazem desculpas sobre quê? Cansaço, fadiga, sono. E se você vê todos esses anos, você passou a falar de sono, cansaço, fadiga e não oras. É claro, sabe, quem começa a equilibrar você é Deus que começa a conduzir você. Porque Ele sabe que você passou tempo na vigília, haverá um dia que vai te fazer dormir de propósito, dormir de verdade, que você vai recuperar toda a tua energia. Por isso que vocês veem que entre um bêbado e alguém que leva a vida dele na vigília, há uma diferença. O bêbado se desfigura. O bêbado, por mais que ele petisque, coma, faça o que ele quiser fazer, tenha barriga grande, que não vou falar que todo que tem barriga grande é que beba, não, mas muitos acabam por transformar-se a si mesmo, fermentando-se. Mas só que você consegue notar que essa pessoa é carnal e está distante mesmo. Mas alguém que leva uma vida de vigília. Por quê? Porque vamos dizer uma coisa bem verdade. Falamos muito de jejum. Fala-se muito de jejum. Mas pouco se fala da vigília. Vigília é poderoso, é igual a jejum. Vigília e jejum são duas coisas iguais. Se você gastar noite na oração e eu jejuar durante o dia inteiro, vamos sair com os mesmos resultados. Por quê? Porque é um sacrifício. Eu fiquei sem comer e você ficou sem dormir. E o corpo precisa comer e dormir. Então, ninguém vai jejuar e morrer. Ninguém também vai vigiar e morrer. Mas é necessário que a gente faça essas coisas. A carne vai passar. Por mais cuidado que você dê essa carne. Pode dormir como quiser, comer como quiser. Vai passar. Mas se você levar uma vida de oração, teus problemas internos e externos serão resolvidos. O Senhor vai te tirar da prisão, do calabouço. O pecado fugirá. Aleluia. Amém.
Então, quero falar que o calabouço em que você está, a questão de que te colocaram, há um pecado que domina, há algo que está a dominar você. Quero dizer que Deus é poderoso para ajudar você. Não importa em que te hajam colocado, porque está escrito que colocaram ele, Jeremias. Colocaram Jeremias. Não importa. Por quê? Porque nem todo pecado você faz porque você quer. Existem pessoas que oram para você cair no pecado. Fazem orações contrárias. Bruxos que se levantaram na família, no bairro, que estavam à espera da tua queda. E não é de admirar que uma hora você está bem e outra hora você está mal. Uma hora estás bem na espiritualidade e outra hora estás mal. São calabouços, são poços lamacentos, cheios de lama, em que quando te colocam, e quando você está em pecado, isso é incrível, você não quer orar mais, também não quer ver mais a Bíblia, nem quer saber da igreja, nem dos irmãos, você não quer estar na comunhão com o Espírito Santo, na presença de Deus. Se você tem um programa, você consegue cortar aqueles programas de oração, você tem com Deus, em particular, em resto, enfim, e o pecado começa a ter mais peso em você. Por quê? Porque está escrito que quando Jeremias estava no calabouço, atolado na lama, não podia comer nem beber água. Entende? Quando o pecado te prende, quando você está dentro dela, você vira desobediente e rebelde contra Deus. Você já não obedece mais a Deus. E Deus lá no seu começa a dizer: onde é que está esse filho obediente? Onde é que está esse filho obediente? O pecado é algo terrível. E eu, vosso pai, vosso pastor, não tenho receio de falar de pecado. Aleluia. Amém. Porque eu costumo dizer, quanto menos se fala do assunto, mais aquilo se faz poderoso. Mas quanto mais se fala do assunto, menos poderoso ela se torna. O pecado às vezes está a assolar as igrejas porque menos se fala dela nas igrejas. Mas quando diz o momento que o pastor, e eu devo sempre falar do pecado, e vou falar sempre contra o pecado, aleluia. Amém. Porque muitos pastores têm medo de falar do pecado porque acham que o povo vai suspeitar que eles estão em pecado. Mas a gente deve falar do pecado. Muitos não querem ouvir do pecado porque acham-se que não, o meu povo é santo, já está na santidade e o meu povo é santo, não está em pecado. Não, temos que falar do pecado. Ninguém é demasiadamente santo nesta carne, neste mundo, a que não venha pecar em alguma coisa. Tem que ser nosso hábito falar do pecado. Aleluia. Irmão, a gente tem que ser teu hábito falar do pecado. Para que na vida de alguém perca peso. Deve ser os vossos hábitos, irmãos, falarem contra o pecado. Para que perca peso. E que de certa forma, sabemos que o pecado mata. Pecado é transgressão da lei, é transgredir a lei de Deus. O que é transgredir? É tipo, você está a cortar. Você corta a tua ligação entre você e Deus. Através do quê? Do pecado. Então, Deus não quer que a gente viva o pecado. Deus não quer que a gente fale contra o pecado e viva o pecado. Isso é o pior pecado. Falar contra o pecado e viver o pecado. Seja como for, qual for o teu pecado, você deve deixar. Aleluia. Amém. Porque não há ninguém aqui que não tenha pecado. Então temos que falar contra o pecado. Então a gente deve falar do pecado. Então, devemos falar para tu, de você em você. Quer dizer que o irmão tem pecado, a irmã tem pecado, a irmã tem pecado, o irmão tem pecado, o irmão tem pecado, o irmão tem pecado, o irmão tem pecado. Cada um de nós aqui tem pecado e temos que deixar o pecado. Aleluia. Temos que deixar o pecado.
Depois vou-vos ler algumas revelações que o Senhor me concedeu só em função do que eu estou a vos falar aqui. E outra coisa é, na verdade, a prova. O que é prova de Deus? Olha, o que eu vou vos falar aqui vai transformar vossas vidas. Aleluia. Amém. Tua vida vai ser transformada em função do que você vai ouvir. Vou falar algo poderoso. Vou falar algo poderosíssimo. Veja, o que é prova de Deus? Eu chamo isso aqui de CD. CD. Se Deus existe, é necessário às vezes a gente duvidar para que haja resposta. Tomé achou que por meio de si mesmo duvidar haveria uma resposta para a dúvida dele. Existem pessoas que não conseguem acreditar sem ver. E ainda assim Deus tem resposta para eles. Mas Deus não nos pede para sermos como Tomé. Todavia, Ele pede-nos algo. Que creamos mesmo sem ver. Porém, não é bem assim pela letra. Por quê? Porque Jesus falou e Ele conhece o interior do coração do homem. Porque Ele diz assim, vocês sem manifestação, vocês não acreditarão. Pelo que Ele veio com milagres e sinais. Quer dizer que o princípio da fé persiste em você ouvir a palavra ou ver as coisas. Deixa eu dizer que quando você tem dúvida, você fica atolado, preso na dúvida, sem hipocrisia. Por um lado nós acreditamos em Deus e por outro lado não. Por um lado, a gente não acredita totalmente em Deus. Sem fingimento. Por quê? Porque muitos esperam ver um grande sinal por parte de Deus para que possam acreditar. Isso que eu estava a falar é normal. Tomé, por mais que ouviu que Jesus recitou, ele disse, se eu não ver. Quer dizer que a questão de Tomé não é que ele está a negar de Jesus. Não, ele não negou Jesus. Ele não negou, não recusou de Jesus. Simplesmente quer lhe ver. Então, se eu costumo receber revelações e visões, é claro que você pode duvidar e dizer, talvez a Ana me mentira. Talvez tenha sido mentira. Mas como é que isso aqui funciona mesmo? Aleluia. Por isso está como? Anjo me apareceu. Anjo que nunca me apareceu. Aleluia. Não, no cristianismo a gente vive isto. Sabe, posso ser sincero para convosco. A nossa fé se baseia muito na palavra, na letra. A maior parte dos cristãos tem fé deles segundo a letra que estão a ler. Só que isso não é suficiente para te levar a uma dimensão. Está escrito que Abraão, além de ele ouvir, ele viu. E é pai da fé. Pai da fé que falava com Deus. Deus falava com ele e ele está a ouvir. Abraão, está a ouvir. Deus está ali mostrar a visão que está a ver. Pai da fé. Seria suposto que Abraão simplesmente nem ouvisse Deus, tudo teria que vir do coração dele. Porque
É assim, vou dar um exemplo. O irmão aí, Leonel, não conhece o Evangelho, Deus nunca lhe apareceu, nasceu assim tipo animal, porque a gente nasce tipo animal, longe de Deus, fora de Deus, estamos aí nem aí para Deus. Aleluia. Amém. O que é que vai lhe fazer tornar nova criatura? O que é que vai lhe fazer tornar agora um crente, um filho de Deus, um nascido de novo? Aleluia. Ele já vem na fé. Ele vem, alguém vem evangelizar hoje? Crê em Deus, crê em Jesus, crê. Começa a falar palavra. E começa a acreditar. Será que viu alguma coisa? Viu um anjo? Viu. Não. Isso acontece com todos os cristãos do mundo. Todos os crentes do mundo. E somos mundanos, saímos do mundo. Entendam muito bem o nosso problema que estou aqui a falar. Isso é um problema sério, seríssimo. Somos filhos de Abraão com falha. E muita falha. Abraão, nosso pai, viu. Além de ouvir, viu. Por isso é que a gente não é satisfeito. Vivemos um cristianismo de reclamação, a gente não é satisfeito. E se muitas vezes estamos a cair em pecado, é por causa disso mesmo. Por quê? Porque nós não vemos Deus. Quem vê Deus, tipo João, viu coisas que não viu. Foge do pecado totalmente. Aleluia. E nem vai reclamar dos seus problemas, porque João estava na ilha de Patmos. Jeremias estava, onde está Jeremias? Na prisão. E não lhe bateram, lhe feriram, aleluia. Devia dizer, é o Jeremias mesmo, recebeu reclamação. A partir de Deus acabou, Deus, corto, relacionamento contigo acabou. Prisão, calabouço, velho, manina, me fere, não. Foi, e ainda continuou a falar a verdade. Por quê? Porque Jeremias, além de ouvir, ele via Deus. Conforme ele via as visões. E um homem assim, é difícil problemas dentro dele e fora dele lhe vencerem. É difícil ele viver o pecado. É difícil ele deixar Deus por causa dos problemas. Não é isso que Jesus disse da semente que cai na terra, que vindo as coisas da vida, as tribulações, deixa Deus. Estão a ver? Por que Jesus disse muito são chamados, mas poucos são os escolhidos? Por que diz, nem todo aquele que disse eu sou ainda da do céu? Será que nós não estamos satisfeitos que cada todos ouçam a palavra do Senhor? Todos ouvirão, mas nem todos serão salvos. Todos dirão que somos cristãos, mas nem todos entrarão no reino do céu. Está a ver o problema? Por quê? Porque há um problemazinho que as pessoas não estão constantes, não notam, que muita gente, por mais que diga que crê em Deus, ainda está com dúvida de Deus, e sua dúvida tem que ser satisfeita. Só que os pregadores não conseguem mostrar, solucionar esse lado. Em que as pessoas desenvolvam o temor de Deus. Olha, cristianismo, a outra vez que eu tinha dito, é questão de ver mesmo. Senão Jesus não diria isso sobre os sinais que se seguem. Senão Jesus não deixaria dom de profecia de visões. Senão Deus nunca falaria de que nos últimos dias haverá visões e sonhos. É coisa de ver. No princípio Deus disse, haja luz. Mas depois de usar a palavra, usou a ação. Pegou as mãos e começou a fazer o homem. E começava a falar com o homem diretamente. Então, o homem, sem ver, não fica satisfeito. Está escrito que Deus viu tudo que quanto fez, que era bom. Viu! Primeiro falou, depois viu. Então, os olhos não foram feitos para ficar feitos. Ou então nossos olhos é defeitivo. Será que teu olho espiritual é defeitivo mesmo? Ou então também espiritualmente você... no físico você consegue ver, mas espiritualmente você não sei. Espiritualmente você anda de vara. É isso. Ou então você anda de vara e começa a dizer, Deus, esses olhos que você me deu, o teu espiritual fala, esses olhos que você me deu é defeitivo. Não é defeitivo. É para ver alguma coisa. Por isso que Moisés disse acerca do povo de Israel, quisesse lá que todo Israel fosse profeta. E o Senhor nos chama a termos a disputa. Está escrito o que é? Buscar os dons, mas principalmente de profetizar. Paulo sabia porque ele estava a falar isto. Por que ele aconselha que buscar o dom, principalmente de profetizar?
Porque profecia quebra a cortina da divisão entre tu e Deus. Aquilo que você simplesmente lê e ouve, vai começar a ver. Vou me dar um exemplo. Você está em frente a uma cortina e por detrás da cortina estão pessoas a falarem. Você não sabe se eles são altos, magros, se são vestirão qual cor, você só sabe da voz deles. Mas é diferente quando a cortina abre, você está a ver a pessoa. Temos que sair desse cristianismo de termos dúvida e simplesmente não há satisfação para nossas questões e dúvidas, pelo que os problemas nos afastam de Deus e o pecado também nos atola. Aleluia. Quantos querem sair satisfeitos? Levanta as suas mãos. Vou te fazer uma pergunta. Será que você está contente com o teu cristianismo? Porque eu não estou contente até que eu veja. Por favor. É necessário ver. Olha, essa coisa de ver é importante. O fim da fé é ver. Tudo bem lá. Deus, eu já criei você, já acreditei. Agora deixa-me ver. Temos que ver. E quem fez essa coisa é Deus, para nós mesmo vermos. E Deus não está satisfeito com o nosso nível medíocre, o nosso nível que. E é por causa disso aqui que, muita gente vai saindo do cristianismo. Muita gente nem estará satisfeito mesmo sendo cristão. Porque Deus espera que a gente veja. Isso é uma habilidade. Acreditar ouvindo a palavra. Só que há outra habilidade. Vivendo o cristianismo vendo. A gente tem que viver vendo. Então, é onde você diz se Deus existe. Quem consegue falar aqui se Deus existe? Porque se alguém fala assim, se Deus existe, é porque tem dúvida dele e ainda não está crendo. Isso é normal. A palavra diz que a fé cresce. Porque olha, vamos dizer, há um erro muito fatal. Muita gente entra no cristianismo e pensa que já tem fé que move montanha. Não. Fé cresce. É bíblico. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então você só ouviu um pouquinho de palavra ontem, porque já tem toda a fé do mundo. Que já acredita em Deus em tudo. É normal eu dizer que você não acredita em Deus em tudo. É normal eu dizer que você você ainda não crê. Porque eras mundanas, não crias mesmo. E qual é a pior coisa? Era lá no mundo. Você veio agora um pouquinho. Então, de certa forma, é normal dizer que você ainda não acredita totalmente. Aleluia. É normal dizer que, olha, a tua fé ainda é pequena. E eu vou dizer uma coisa, eu não tenho toda a fé do mundo. Não tenho toda a fé do mundo. E há quem aqui ainda não acredita totalmente em Deus. Pode orar. É mentira, você ainda não acredita totalmente em Deus. Vai entender? Se você acredita totalmente em Deus, vai no cemitério, registra uma pessoa. Vai. Ou faça alguma maravilha, faça fogo cair do céu. Mas quem quer ver totalmente de Deus consegue fazer isso. Então quer dizer que nós ainda não estamos no nível que Deus quer. Está a entender? Nosso nível ainda não satisfaz a Deus, ainda é uma coceira. Então, saibamos pois que Deus quer algo que vai satisfazer. Vai dizer, não, realmente, meu filho alcançou. Então, é normal você fazer essa oração se Deus existe. Por causa de quê? O teu nível de fé ainda é baixo, ainda é pequeno. Tem que agir de acordo com a tua incredulidade. Tens que agir de acordo com a tua dúvida. E quando você começar a fazer isso, Deus vai começar a se manifestar. Porque Ele verá alguém que está sendo sincero e realmente tem que se manifestar nele. Agora, alguém que não acredita totalmente em Deus, está a demonstrar como se acreditasse totalmente em Deus. Não tens como enganar a tua carne. Sabe que não tem como enganar a carne? Essa carne você não tem como enganar.
Mente só na carne que você vai conseguir passar fome durante 40 dias. Vais devorar toda a comida que você encontrar e vai embora. Não tem como enganar a carne. Alguém tem aqui como mentir a carne e dizer que não? Jejuei 40 dias de modo que você não jejuou? Quem é que vai se convencer? Não tem como fazer isto. Então você não tem como dizer eu tenho toda a fé. Não tem como. Tens que se entregar no teu estado mesmo. Tens que se entregar no teu estado. Se você está saudável, está saudável. Se está doente, tem que admitir que está doente para você ser curado. Então, temos que admitir certas coisas. Então, você está a orar mal. Às vezes, a oração tem que ser assim. Se Deus existe, se manifesta. Se tu existes, se manifesta. Essa é a tua oração certa. Aleluia. Aí você está a orar outras orações. A tua oração certa que tem que fazer é essa. E não é que Deus nunca fez nada na sua vida. Só que o problema é o quê? O problema é que o teu ser precisa, não um bocadinho, precisa muito ou tudo. Porque quando alguém te põe água e te põe uma rolha, e você diz, olha, essa aqui, embora que eu vou beber uma rolha, mas eu quero muita água. Bebeste água? Vai, a pessoa me deu uma rolha de água. Se eu te perguntar a beber água, você vai reclamar tudo. Por quê? Não sai satisfeito. Não, a gente tem que ser satisfeito. Você tem que fazer oração. Que você sentiu o poder de Deus que desceu para ti, te revelou coisas, abriu tua visão, diz daí não já acabou. Olha o teu nível de fé. Deus pode te usar conforme Ele quiser usar. Nem terás mais dúvida de Deus. Agora, se você nunca principiou esse tipo de oração, nunca digitou, nunca deu esse código para Deus, para o teu corpo, para o teu ser, vais te enganar a ti mesmo. Vais assustar que vais começar a pecar, se escandalizando de problemas de situação, mesmo sendo cristão. Por quê? Porque há uma coisa que ainda não foi satisfeita em você. Tomei disse, se eu não tocar, não vou acreditar. Olha só, além de ver, eu quero tocar. Olha, essa carne, ou a nossa alma gosta de se sair satisfeito. Está a ver entre você e o teu espírito já acredita, o teu espírito já vê, o teu espírito conhece, mas só que a alma e a carne ainda não conhecem. E essas duas coisas gostariam de ser satisfeitos. Então, quero dizer para ti, é que Jesus disse, a carne é fraca, precisa ser fortalecida por evidências. Evidência é necessário. E não nos é pedido andarmos na carne, mas no Espírito. Aleluia. E essa coisa de ver é questão espiritual, é um princípio espiritual. Sabe, o diabo, vamos dizer uma coisa, isso que eu estou a vos falar é perigoso esse ensinamento. O diabo não gosta desse ensinamento, porque ele levou 2000 anos e muitos anos para trabalhar a mente das pessoas, os mestres atuais, para não conseguirem ensinar esse ensinamento, e as pessoas acostumaram nisso aí, no sistema. Então, esse ensinamento que eu estava a vos passar abre portal, abre atmosfera, abre sensibilidade espiritual, abre visão espiritual, abre e te torna um elemento forte quanto àquilo que é a espiritualidade. Então, há momentos que você tem que orar como se Deus existe. Esqueça como se você lhe conhecesse. Leva como se você não lhe conhecesse. Porque é necessário. Vamos dar um exemplo. Se eu te instalar uma chapada, pá! Durante toda a tua vida você pode andar com aquele episódio. Você fez todo tipo de oração, mas ainda pode andar com aquele episódio. Quando você me vê, depois de 30 anos, 20 anos, a primeira coisa que você vai lembrar é a chapada. Você me fez um mal, que tal? Passou muitos anos, nunca esqueceste. Está entendendo? Então, se você nunca fez essa oração, essa debilidade tem em você, ela te acompanhar. Então, depois de 20 anos, o que você vai se lembrar? Porque não havia perdão, não liberaste perdão. Quando você libera perdão, já nem se lembra daquilo. Foi. Então, é isso. Se você nunca fez essa oração, se Deus existe,
Porque você mesmo já é duvidoso, tinha dúvidas, só que você não foi sincero contigo mesmo e com Deus. E é hora de fazer essa oração. Porque aquela debilidade está em ti. Por isso é que em certas áreas da tua vida cristã há muita debilidade. Está entendendo o que eu estou a falar? Porque alguém que não consegue esquecer coisas há 20 anos, há 15 anos, de alguém que haja defeito, quer dizer que naquela área vai ser débil e pode debilitar outras áreas da sua vida. Essa aí é a questão de perdão importante. Então, é uma coisa assim igual. Há orações que se vocês nunca fizeram, façam. Há orações que se vocês nunca fizeram, façam. Ah, não, eu já acredito. Não. Libera aquilo. Solta aquilo. Ainda está em ti. Por isso você tem certas dificuldades, você não sabe. Você está se esforçar e fazer e acreditar, mas sabe mesmo bem que há algo que não foi satisfeito ainda. É necessário se satisfazer com aquilo. Vou dar outro exemplo. Se você estudou 10ª classe, né? 11ª, segunda, você não viu aula de biologia, por mais que você aprovou e já está na faculdade, se for necessário, você terá que recuar para pelo menos estudar um pouquinho de biologia, sim ou não? Para você fechar uma área que você não preencheu antes. Ou então matemática, vamos supor. Você vai mesmo estando na faculdade, você vai, não, tenho que voltar para poder o quê? Estudar a matemática. Da 10ª, 11ª e 2ª. Então, há uma área nas nossas vidas que tem que ser satisfeita. É mesmo essa área da satisfação da crença de total que Deus existe. Aleluia. Tem que ter uma crença total de que Deus existe. Essa parte já não pode ter mais dúvida, nem um pouco. Porque você foi satisfeito segundo o teu pedido. E a outra, eu disse, quanto a isso eu falo de CD. Se Deus existe, e outro D é de Deus do fulano e do fulano. Isso também é muito poderoso. Deus de Abraão. Quando você está dizendo Deus de Abraão, está a dizer Abraão acreditou no nível em que nem estou, no nível em que ele estava, me deu certo que se eu clamando a Deus, conforme ele clamou e orou, vai ser esse Deus para mim, vai me ouvir. Essa oração é poderosa. Vai ver que Deus, porque quando se fala Deus de Abraão, está-se a falar do nível espiritual que Abraão alcançou na terra. Quando fala Deus de Isaac, está falando do nível espiritual que Isaac alcançou na terra. Quando fala de Deus de... Não é que são muitos deuses, mas você vai estar a agir de acordo com os níveis espirituais de cada um deles. De acordo com a dimensão que cada um deles alcançou. E um dos espíritos, segundo a dimensão dele, pode ficar aí. Se você fala Deus de Abraão, se manifesta na minha vida, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Um dos espíritos, entenderam muito bem, porque está escrito que quando Elias subiu, está escrito que eles disseram, agora o espírito de Elias caiu sobre Eliseu. Isso é normal. Por exemplo, João Batista tinha espírito de Elias, é normal. Então, quando você está falando de Deus de fulano, Deus está agindo de acordo com o espírito do nível espiritual que aquela pessoa alcançou na face. Isso é poderoso que eu acabo de ensinar. Isso aqui transforma a vida. Esse ensinamento transforma a vida. Pecado já não vai ter poder em você. Problema vai ser nada. Vai começar a passar problema tipo não estás a ver. Pecado lá que te dava maçada, aproveitando da tua situação interna, que é incredulidade, que você não manifesta, mas está indo lá, que é dúvida, que você não satisfaz, mas está lá, não existe. Não vai ter mais peso. Porque às vezes, está dentro de nós, é tipo uma água. Então, existem ramos. Ramo da dúvida, incredulidade, é aí onde o pecado fica se pendurado. Sabe quando o animal está numa água, como por exemplo, macacos, chimpanzé, ele fica se pendurando nos galhos. Também acontece dentro de nós. Existem coisas que dão força ao pecado. E aí você não sabe, está lá. Então essas orações têm que ser feitas.
para acabar com aquilo, para terminar com aquilo. E Deus vai se manifestar poderosamente. Deus vai dizer o quê? Por quê? Porque só o facto já de você dizer se Deus existe ou Deus do plano já é um princípio de fé, porque nem toda a gente pode. Na verdade, a fé, o princípio de fé é esta aí, dar um passo dessa forma, despertar sentimentos a favor de Deus. Quando você desperta sentimentos a favor de Deus, Deus vem e age na tua vida poderosamente. E você vai ser homem de fé e muita fé. Finalmente vai ser realmente filho de Abraão, segundo a fé. Aleluia. Aplauda o Senhor. Essas anotações aqui eu não quis ler, são minhas, já terminei a mensagem. São minhas anotações porque ao preparar essa pregação, Deus deu-me esses entendimentos. E para vocês verem que realmente Deus tem me agraciado, porque eu aprendo muita coisa. E encho cadernos e cadernos estou escrevendo. Para vocês verem os tipos de coisas que às vezes Deus me atualiza e me faz entender. Dizer, essa prova torna forte a ti e dispersa o pecado. Às vezes porque ainda tens dúvidas e deves provar e pedir prova da existência de Deus. Então, dizer se Deus existe ou clamar o Deus de fulano faz você forte e dispersa o pecado de você. Haverá um bom resultado quando Deus te provar, vai se tornar forte. Porque Deus te admirará. Este aqui é prova da minha existência. Vou prová-lo. Vou lhe dar. Conforme Jesus respondeu a dúvida de Tomé. Vem, nesta luta contra o pecado, o diabo quer que sejas distante. Ou vais lutar, mas cada vez mais lute cada vez mais. Nesta luta contra o pecado, Deus dizer ao pé que você fique cada vez mais distante de Deus. Nesta luta contra o pecado, o diabo quer que você fique distante. Porque se você pecar cada vez mais, você vai ficar distante de Deus. Então você tem que lutar contra este mal. E você tem que lutar cada vez mais. Aleluia. Por quê? Porque o pecado vai vir sempre. O pecado vai vir, diz para ti mesmo, o pecado vai vir sempre. Já estou a terminar. Deus só está à espera que melhores, que não esteja se condenando a ti mesmo a cada dia. Por causa do pecado que você faz, agora você só se condena, só se acusas, só se condenas. O que Deus quer não é isso, que você fique se condenando. O que Deus quer é que você melhore. Deus não está esperando das condenações. Pecaste e condenaste. Ele está esperando que você melhore. Aleluia. Quem ensinar nesta luta, quero ensinar nesta luta em como não desistires e venceres ao diabo, apesar de muito pecar e ter problemas. Então, o que eu quero ensinar para você é a não desistir e a vencer o pecado. Aleluia. Amém. A questão é que não entendes o porquê o diabo quer que tenhas problemas com Deus. O diabo simplesmente quer que você tenha problemas com Deus.
pelo que ele te faz pecar, falhar e errar. Então, neste calabouço ou poço, não desista. Deus atenderá o teu pedido. Aleluia. Amém. Prestem bem, porque só vou fazendo leituras, não vou explicar, e vocês vão concordar em tudo. A real mudança não é quando oras, mas quando tomas uma atitude. O que te faz pecar, então? Desocupação, certas atitudes, orgulho e falta de misericórdia ao ver os outros quanto às suas vidas pecaminosas. E não saber entender e perdoar a outros. Uma das coisas que nos afasta de pecar é companhia com os irmãos, novas ocupações, muita ocupação no Senhor, envolvimento com o sobrenatural de Deus e guerra espiritual pela vida de oração. Deixa eu só explicar aqui, porque fiz uma leitura rápida. Eu estou a dizer que a real mudança na tua vida não é quando você ora. Pecaste agora, resolveste começar a orar, Deus me perdoa. Você não mudou, isso não vai te mudar. A real mudança começa com atitude. Quando você toma uma atitude, aleluia. De repente pecaste mais em ti, não vou pecar mais. Tem uma atitude. E vais orar orações que vai te fortalecer e não vai voltar mais a pecar. Aleluia. O que te faz pecar? Prestem bem uma atenção, porque já terminaram, não se preocupem com o sono. Vocês vão dormir. O que te faz pecar? Desocupação. A desocupação mental, a desocupação física faz muita gente pecar. Certas atitudes que te faz pecar. Por mais bom espiritualmente que você seja, que você acha que é, se você não deixar certas atitudes, você vai começar a pecar à toa. Por causa o orgulho também faz pecar. Não, eu prego muito, eu louvo muito, eu oro muito, eu faço isso. Vai ajustar a pecar mesmo. E falta de misericórdia quanto aos outros. Aí você se acha tão santo e acha que os outros são tão pecadores, então Deus vai fazer o quê? Vai deixar você pecar. Não vai te ajudar mais. Para você ver que você e eles são iguais. Por isso que Paulo disse que no 2 Coríntios, capítulo 12, ele trata sobre isso aí. Para ele não se orgulhar acima dos outros, então Deus permitiu-lhe cair em fraquezas. Vejam que a outra coisa é o quê? É falta de perdão. Não sabes perdoar os outros. O que Deus faz? Já que você não sabe perdoar, não consegue perdoar os outros, vou deixar você pecar. Para você entender o que é perdoar. Porque você vai precisar do perdão. Então, da mesma forma que os outros pecam contra ti, você precisa de liberar perdão, porque Deus te libera perdão. Então, são essas coisas que te faz pecar. Às vezes, mesmo quando você nem ligar a pecar, está em um bom nível. São coisas que te fazem pecar. Isso é para quê? Para você dar conta desses defeitos e deixá-las. Senão, é perigoso. Uma das coisas que nos afasta do pecado é o quê? Uma das coisas que nos afasta do pecado é companhia com os irmãos. Olha, se você quer evitar pecar muito, tenha companhia com os irmãos. Tenha novas ocupações, porque ocupações têm que se renovar sempre. Tenha muita ocupação na obra do Senhor. Envolva-se com o sobrenatural. Essa dica que eu vou dar é muito importante. Você deve se envolver com o sobrenatural de Deus. Quanto mais os anjos te visitarem, mais o pecado fugirá de você. Quanto mais você se envolver no sobrenatural, mais o pecado fugirá de você. E também se ocupa na guerra espiritual, pela vida de oração diversa. Quanto mais vida de oração você leva, se ocupando na guerra espiritual, quanto mais demônios te aparecerem. Por isso que Deus às vezes faz de propósito mesmo. Ele diz, não aparece, parem de aparecer. Esse homem está se concentrando. Está vendo?
demônio faz assim. Se ele vê que não, durante os dias diz, olha, parecida mais forte. Evita pecar, evita. Acho que já não vai aparecer. Mas quando você lhes provoca, porque a oração não tem como, a tua ocupação agora vai ser guerra espiritual. Mas cuidado, é o que eu disse, o que é que te faz pecar mesmo quando você está bem? No espiritualmente, orgulho, certas atitudes, falta de misericórdia e falta de perdoar, isso aqui. Então, às vezes eu tenho que cuidar. Embora outras pessoas pecam por outros motivos, mas você que está tão bem, não poderias pecar a não ser por causa dessas coisas, aleluia. Ou talvez tenha outros motivos, como Jesus da carne, as paixões, Para terminar, calabouço é separação contra Deus. Diabo que quer ver acabado, limitado, estagnado. Diabo quer ver este ministério acabado, trazendo pecado até desencorajar pessoas, problemas e fraquezas. Então, essa é uma parte que fraqueza nos irmãos. Enquanto eu estava a escrever essas coisas, Deus me revelou uma coisa importante que eu até esqueci de vos falar. Deus me notificou realmente que o diabo quer acabar com a igreja. O diabo quer acabar com esse ministério. Por quê? Porque isso é bem verdade que um pastor que pede vigília de um mês, né, para cada sexta-feira, e vocês viram que aquela sexta-feira nem todos vieram realmente, e esta aqui está assim do jeito que está. Isso é fraqueza na vida dos irmãos. E cada um deles vai ter razão, mas não sabem que aquelas razões são demônios que estão colocados. Quando alguém diz que eu sou cristão, sou crente, deve-se alistar as coisas de Deus. Então, eu não começo a ver razões para certas coisas que os irmãos e as irmãs dão, apresentam. Não vejo. Então, o diabo está a tentar acabar com o ministério, trazendo pecado nas pessoas, trazendo problemas, desencorajando as pessoas. Temos que ser fortes, irmãos. Temos que ter força do Senhor. Mas sabe o que me deixa satisfeito? São vocês que darão continuidade e são continuidade. E são força por muitos irmãos. Aleluia. Amém. Vocês são a chama que ainda permite com que o fogo continue a acender. Como ter interesses permanentes para com Deus e não temporário? Esse é um outro ensinamento que um dia vou dar. Existe a baixa manifestação, pode te deixar nas mesmas dúvidas e ter experiências antigas. Mas a forte é permanente e memorável. Vou só utilizar um pouquinho para vocês, já que eu estava a falar sobre a questão do CD, né? Se Deus existe e Deus do fulano. No vosso cristianismo, vocês têm tido baixas manifestações. O que é baixa manifestação? Sonhei, tive visão, até eu profetizo, até eu oro em língua, até eu sinto presença. Muitas vezes isso é uma baixa manifestação que vocês sentem. E depois começa a ser uma experiência antiga. E ainda deixa dúvidas. Por isso é que às vezes você está no meio de problema, está reclamando contra Deus. E às vezes vem um pecado, consegue você. Por quê? Porque o que você vive, aquela espiritualidade, ainda é baixa. Não tem muito pé. Mas existe a manifestação forte, é permanente. É aquela manifestação que Paulo teve no caminho ao Damasco, quando Jesus aparece na luz. Aquilo lhe marcou toda a vida dele. É aquela experiência que João viveu na ilha de Patmos. Visitações fortes. Então são experiências fortes, que é permanente na pessoa. E não é uma experiência mais antiga, nada. Aquilo que está sempre na memória é o que conduz a pessoa diariamente. E torna a pessoa cada vez mais forte ainda. Porque ele vai vivendo sempre aquelas experiências. Por isso eu disse, como evitar o pecado?
se envolva na guerra espiritual e no sobrenatural de Deus. Para você criar experiências fortes com Deus. Algo em ti já é refrão. Não, essa parte aqui vou pular. Também vou pular as outras anotações, por causa do nosso tempo. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Há ensinamentos que eu gosto de ter para mim mesmo. Então não li tudo, mas o que eu usei é suficiente para vos levar a uma dimensão e nível espiritual referido. E você sabe o que é que você vai orar. Aleluia. O que é que você quer e o que é que você vai orar. Ora de acordo com a palavra que nós ouvimos. Só vamos fazer 2 orações aqui. 2 orações. Primeira oração, ora de acordo com a palavra que nós ouvimos. Está a orar no nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, Senhor. Obrigado, Deus, pela minha educação feita para os Senhor. Obrigado pela palavra que nós ouvimos. Oh, Santo, Santo Deus, Santo Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos a orar, Senhor. A palavra seja ministrada pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, papai. Estamos a orar no nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por ter nos alimentado nesta hora. No nome de Jesus. Aleluia. Será que vocês podem me ouvir? Essa oração que você está fazendo pode ser frívola. Essa oração que você está fazendo, a palavra que você ouviu por dizer, pode se tornar frívola. Pode se tornar tipo nada. Tipo feitio. Tudo que você ouviu foi um feitio, afinal de contas. O que eu quero, na verdade, é que você saia mesmo totalmente satisfeito. Para nós não vivermos esse cristianismo de estar com dúvidas dentro de nós. Demonstrando como se não tivéssemos, mas afinal de contas estamos. Você tem que sair daqui satisfeito. Aleluia. E eu te dou já essa tarefa. Em casa, vais fazer orações que tirem dúvida, que manifestem. Aliás, uma das partes que eu anotei foi o que Deus acaba sempre tudo no sobrenatural. Você pode começar no natural, sempre vai terminar com poder. Deus, por quê? Porque Deus é poder. Uma parte de Deus é poder. Deus é totalmente poder. E eu fico com dúvida como é que um cristão diz ser cristão, recusa o poder, nega o poder, não sabe o poder, não conhece o poder de Deus. Que tipo de cristianismo é esse? Cristianismo morto. Aleluia. Então você vai se colocar de joelho como eu estou. Eu sei que você pode estar com sono, vamos descansar daqui a pouco. Porque estou a sentir pena de vocês. E pena não é bom. A outra vez senti pena de uma irmã e disse: vai em casa, aprendeu grandes coisas. Daí eu aprendi a não ter pena, mas por um lado, não é? Mas isso é carne. Jesus já disse, ela é fraca. Mas eu não queria que você isse descansar sem você experimentar alguma coisa. Viver alguma manifestação de Deus. Você vai dizer, se Deus existe, esqueça que você saiba que Deus existe. Segundo tua dúvida. Porque você pode até dizer que eu sei, mas é mentira. Existem dúvidas que têm que ser satisfeitas de você. Para você não pecar mais. Para você saber enfrentar problemas. Diz Deus, acaba com a minha dúvida. Dentro de mim eu vivo com dúvidas. Diz muito tempo.
Quis te ver, quis te evidenciar, quis te presenciar, quis te sentir. Se tu existes mesmo, faz algum sinal para mim. Quero te sentir, quero te ver, faz alguma coisa. Pai, faz alguma coisa. Você não está a testar Deus, você está a pedir um pedido que Deus. Aquilo não é tentação do diabo para dizer se tu és. Isso não é tentação. É uma oração sincera que Deus tem resposta. Porque se também tivesse a tentar Jesus, Jesus não lhe responderia. Como lhe respondeu, realmente foi porque ele não estava lhe tentando. Então você faz essa oração até você sentir e seres respondido. Está orando com fervor em nome de Jesus. Senhor Deus. Se não clama pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac ou de Jacó, ou Deus do apóstolo Paulo, Pedro, Deus de Simão, Pedro, Deus do apóstolo João, Tu existes, Senhor. Eu creio. Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Existe mesmo. Ele quer o teu bem, já ele quer o teu mal. Quero sentir-te outra vez, ó Deus. Quero sentir a sua presença, Pai. Quero sentir, Senhor Deus, o seu mover. O que vai fazer com que Deus te ouça é a tua predisposição em querer. Se você quiser, Deus vai te ouvir. Fala comigo, Senhor Deus. Fala-me uma palavra para mim, Senhor Deus. E quero sentir a sua presença, Senhor Pai. E faça alguma coisa, Senhor Deus, que me justifique que Tu existes. Que me justifique que Tu estás sobre esse lugar, Senhor Pai. Mostra-me alguma coisa, ó Deus. E faz com que eu possa sentir a sua presença. Eu quero provar o seu sobrenatural, Senhor Deus. Eu quero viver a sua manifestação espiritual, Senhor Pai. Manifesta a sua voz, Senhor Deus. Manifesta o seu poder, Senhor Deus. Você está orando. Manifesta, Senhor Deus. Manifesta, Está orando.